Excelência, deputado Alencar Santana, com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria fazer uma pergunta ao senador que tinha milicianos no seu gabinete, ao senador da rachadinha, ao senador que aqui hoje e ontem estava feliz, se vangloriando uma vitória de Pirro. Vitória de Pirro. Ele e os dele votaram para beneficiar feminicidas, milicianos, criminosos de crimes gravíssimos, crimes hediondos. E o presidente Lula vetou isso. O movimento deles é pela derrubada desse veto, beneficiando os golpistas, o pai dele, tal pai, tal filho, e também votaram justamente para que essas pessoas tivessem benefícios. Eu pergunto aos colegas deputados e deputadas que têm sua companheira, sua mãe, filhas, a você que está nos acompanhando, eu que tenho uma filha pequena, tenho minha companheira, nós sabemos dos grandes casos horrorosos que nós estamos vendo na sociedade brasileira de feminicídio, uma violência bruta. Você concordaria com uma pessoa que votou para beneficiar esse tipo de gente? Que aprovou essa lei com esse propósito? O presidente Lula, pensando em você e na segurança, na ordem jurídica e o respeito constitucional, vetou isso daí. Eles agora estão tramaram ontem, deputado Rogério Correia, num grande acordão, tiveram uma vitória, desrespeitando a Constituição e a prerrogativa presidencial. Hoje, novamente, tem algo em curso, mas não é para beneficiar o povo, porque o povo, no dia a dia, tem o rigor da lei, tem a porrada da polícia, tem a bala da polícia, que essa turma defende que o povo tem que apanhar mesmo. Mas aos amigos poderosos tem a proteção. Esses não podemos punir. Pergunta ao senador, e agora dou o nome, Flávio Bolsonaro, tal pai, tal filho. Qual a sua opinião sobre o caso Master? Que seu pai, com Campos Neto, autorizaram que o Daniel Vorcar assumisse em 2019. Qual a sua opinião, Flávio Bolsonaro? Diga, se tiver coragem. Diga aqui. Cadê o brado dos bolsonaristas sobre a CPI do Master? Estão calados por quê? Gritem, defendam, cadê? Por que o silêncio? Cadê o líder de vocês defendendo isso? Por que ele não fala? Use a tribuna. Peça o artigo 14 e responda sobre isso. O seu pai tem a ver, Campos Neto tem a ver. Responda, senador. Por que o senhor teve 6 milhões do BRB para comprar sua mansão? BRB que está enrolado no Master. De onde veio esse dinheiro, se o senhor não tinha crédito, garantias para ter um empréstimo daquele tamanho? E depois ainda pagou tudo em dinheiro vivo. Senador Flávio Bolsonaro, tal pai, tal filho, da rachadinha, da milícia, responda como conseguiu a aprovação daquela grana e os atos praticados na sequência sobre o Master. Tem delação vindo aí, tem muita gente tremendo. É por isso que ele fica pianinho, caladinho. Eu estou em espasmo, aliás, porque eu não estou escutando nenhum bolsonarista fazer barulho. Estou achando até estranho, porque normalmente eles são eufóricos, gritam quando tem alguém aqui nosso falando. Por que o silêncio? O silêncio é a resposta de quem deve muito e fez um grande acordo para simplesmente beneficiar seus amigos, seu pai, familiares, todos aqueles golpistas e criminosos ao monte. É uma esculhambação com o povo brasileiro, mas o povo está atento e sabe muito bem que a extrema-direita é inimiga dela
e vai dar o troco na hora certa. Não tenho dúvida alguma, por isso que eu votarei para permanecer com a decisão do presidente. Concedo a palavra, pela lista de oradores inscritos para discutir a matéria, ao senador ao líder Randolph Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a despeito da decisão já tomada por Vossa Excelência, e já se trata de questão vencida, sobre a apreciação em partes desse veto do presidente Lula, embora expressemos aqui a nossa divergência, porque me parece, aliás, no meu sentir, isso está dito na Constituição, a fase de elaboração do processo legislativo em que poderia ter algum fatiamento é a fase anterior da votação pelas duas casas do Congresso Nacional. Mas, como já disse, senhor presidente, esta é questão vencida. Mas não é questão vencida a intenção do PL que aqui apresentaram. O PL que aqui apresentaram, originalmente da dosimetria, e temos a segunda parte a apreciar depois, era sim para beneficiar chefes de organização criminosa. Era para beneficiar feminicidas. Esse PL não foi elaborado por nenhum parlamentar do campo de cá. Esse PL foi elaborado por aí. Foi elaborado a despeito de tentar fazer a liberação ou redução de pena daqueles que apenas praticaram como bodes expiatórios dos movimentos do dia 8 de janeiro, que foi a acumulação de um processo golpista. A despeito disso, fizeram um PL que, na verdade, era para favorecer organizações criminosas. Quem apresentou para este Congresso Nacional PL antifacção foi o governo do presidente Lula. Foi o governo do presidente Lula que apresentou para este Congresso Nacional uma PEC da segurança pública. Nós podemos dizer em alto bom som, se tem alguém que fez pela segurança pública nesse país nos últimos 4 anos, é o curso do nosso governo. Eu acho engraçado as senhoras e os senhores da oposição, são daquela máxima: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Senhor presidente, a despeito disso, vamos ao mérito que está sendo debatido aqui, que não é menor. Trata-se de tentar dar continuidade a uma triste tradição da história brasileira, meu querido Chico Alencar, historiador como você é. A tradição de anistiar que atenta contra a democracia. Essa tradição poderia recuperá-la desde a proclamação da República, mas quero ficar só nos exemplos recentes. Vou a 1956, revolta de Jacareacanga, no governo de Juscelino Kubitschek. Os golpistas que tentaram impedir a posse do presidente eleito, depois foram anistiados pelo próprio Juscelino. Tempos depois, ainda no governo de JK, estamos falando do governo de Juscelino Kubitschek, 2 militares da aeronáutica, Haroldo Veloso e o senhor Bournier, tentaram consumar um golpe de Estado em 1959, na revolta dos Aragaças. Junto com eles, um senhor chamado Humberto de Alencar Castelo Branco participou daqueles movimentos todos. O que aconteceu depois? Qual era a argumentação que faziam? Pacificação. Pô, vamos combinar. Nem criativos vocês são, porque para situações distintas o argumento é o mesmo. Contra a escala 6x1, dizia o seguinte: vai quebrar a economia nacional. Aliás, esse argumento era do Senado do Império, em 1888, por parte dos senadores escravistas. Não vamos abolir a escravidão, porque vai quebrar a economia nacional. Não vamos dar o 13º aos trabalhadores. Não vamos dar licença paternidade. Tudo isso porque poderia quebrar a economia. Aí, para isentar, anistiar, reduzir pena de golpista, é o mesmo: pacificação. Pois bem, a pacificação veio. Foi anistiado o Bournier em 64. Castelo Branco, que tentou golpe anteriormente, se tornou presidente golpista, implementando o golpe de Estado de então. E o Bournier? O Bournier foi chefiar os quartéis da tortura da ditadura. Sabem, Rubens Paiva? Ele foi o responsável. Ainda estou aqui, demonstra claramente o curso que ocorreu
durante o desaparecimento forçado, a tortura, o assassinato de Rubens Paiva e de tantos e tantos outros. 1979, vocês arguem em nosso favor, não. O projeto da anistia era do general ditador João Batista de Oliveira Figueiredo. Por quê? Porque queriam anistiar os torturadores do regime que mataram. E aqui, argu Ulisses Guimarães. Desta mesa aqui, Ulisses Guimarães, promulgando a Constituição, disse em alto e bom som: a Constituição até não é perfeita, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados. Contra ela, divergir sim, discordar sim, descumpri-la jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e... É a antessala da anistia que vocês querem, para querer novamente voltar ao poder e darem golpe de Estado por Rubens Paiva, por todos que morreram na ditadura. Anistia e dosimetria, não! Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos, na condição de líder, deputada federal Jandira Fegari. É o quarto. Quinta. Senhor presidente, antes de entrar propriamente no tema, e já sei que a questão de ordem foi vencida em relação à prejudicialidade parcial dos vetos, quero dizer que todos os vetos citados por Vossa Excelência como antecedentes foram todos vetos parciais e não veto total. O 47 de 24, 41 de 25, 29 de 25, 10 de 25 e 14 de 26. Nenhum deles foi veto integral, portanto, essa questão de ordem foi vencida incorretamente, antirregimentalmente. Mas eu quero aqui entrar no tema. Amanhã é 1º de maio. Talvez muitos aqui tenham esquecido. Amanhã é dia de manifestação popular nesse país, um levante de mulheres e homens que trabalham e produzem nesse país e que vão ter agora na sua pauta, que deveria ser uma agenda própria do mundo do trabalho, o Congresso lamentavelmente entrou na pauta do 1º de maio. Já circula a hashtag que eu mesma nunca usei, do Congresso Inimigo do Povo, está no top trend do Twitter. Por quê? Porque a resposta que esse Congresso tem dado a questões fundamentais tem sido contra a democracia e contra o nosso povo. Ora, crime contra a democracia não é um crime menor. Não é um crime menor. A democracia é o guarda-chuva da liberdade de expressão, liberdade de organização, direito de ir e vir, liberdade de cátedra, de ensino, de expressão e de criatividade. Nós não estamos aqui brincando quando se penaliza e se criminaliza o comandante da tentativa de um golpe de Estado, como o senhor Jair Bolsonaro. Ele é o líder maior, e aqui não vale mais o debate se era tentativa de golpe ou não. Isso já está definido na sua própria condenação dele e pela primeira vez de militares de alta patente nesse país, que torturaram, mataram, assassinaram, sequestraram, endividaram, corromperam nesse país e que de novo tentaram o golpe, não só eles, mas também os seus filhotes. Qual é a mensagem que essa votação hoje, se derrubar o veto, pode dar? Podem agredir a democracia, pode tentar golpe, que esse Congresso alivia. Ninguém vai ser penalizado de fato, porque o parlamento brasileiro, que deveria ser a grande voz da democracia representativa desse país, alivia a pena de quem atenta contra a democracia. E recupero aqui o que era o projeto da dosimetria que vocês, hipócritas, aqui votaram. Vocês dizem que querem endurecer pena, mas o PL da dosimetria, ele foi exatamente para aliviar a pena, não a pena de quem tentou o golpe, de quem faz organização criminosa, de quem faz atentado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como também dano qualificado e dano ao patrimônio. São todos esses crimes.
Vocês não estão aliviando apenas esses que fazem essa pseudo-anistia aqui, que é uma redução de pena, mas que na verdade é a pré-sala da anistia. Vocês também na dosimetria aliviaram todos os criminosos já condenados desse país, mesmo transitado em julgado de crimes com arma de fogo, estupro, feminicídio, crime organizado, facções criminosas, tudo isso. E sabe por que vocês não tiraram nosso discurso? Porque o voto de vocês está lá. E o pior é que a foto de ontem foi trágica, porque eu vi de punhos levantados um monte de parlamentares que estão sendo investigados, estão denunciados, estão cheios de crime, sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, bater no Supremo Tribunal Federal é proteger mais criminosos que infelizmente estão nesse plenário. E hoje, a foto de hoje é igual. Eu estou sentindo o cheiro aqui de um grande acordão. Não deixar ter CPI do Master, não deixar investigar crime organizado e crime financeiro. É um grande esquema que está sendo montado aqui para não investigar. Nós queremos a CPMI do Banco Master, nós queremos apurar profundamente tudo isso, porque contra a democracia o povo não permite, o povo se levanta em favor da democracia, em favor do Brasil, em favor da democracia, pelo fim da escala 6x1 e uma agenda de direitos. E ao mesmo tempo, lamentavelmente, este Congresso entrará de novo na pauta dos movimentos populares como sendo aquele que alivia golpe, que alivia criminoso, que alivia sequestrador e que faz com que esse Congresso vá ladeira abaixo na opinião pública. Infelizmente, a democracia perde muito quando esse clima lavajatista predomina e coloca o Congresso Supremo e Executivo em crise institucional. E é muito ruim ver aqui juízes que falam em nome da democracia e da política e que foram condenados como suspeitos do Supremo Tribunal Federal, que teve todos os seus processos anulados, não tem autoridade moral para vir aqui falar de corrupção ou de democracia ou de qualquer outra pauta que envolva a sua atuação parcial, como teve e foi punido pelo Supremo Tribunal Federal. Viva a democracia, anistia não, viva a luta do povo brasileiro e viva o 1º de maio. Obrigada, presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!